Demon Slayer em A Fraude. A filha do caçador que não sabia segurar uma espada. O que você faria se o som do seu próprio coração batendo fosse um aviso de perigo? Se cada sombra à sua vista carregasse o rosto do seu maior medo. Imagine carregar um peso tão profundo no peito que cada respiração seja uma batalha, cada passo um ato de coragem. Esta é a história de uma jovem cuja herança não era de glória, mas de névoa e lágrimas, e da jornada quase impossível para encontrar sua própria luz em um mundo tomado pela escuridão. Ela não precisava caçar demônios, ela precisava era enfrentar o que um deles havia deixado para trás dentro da sua própria alma, no coração das montanhas, onde a névoa se enrola nos pinheiros como um véu eterno e o ar cheira a terra molhada e madeira antiga. Vivia Sakura. Seu mundo era a cabana simples de seu pai, Sakonji Urokodaki, o lendário mestre da respiração da água, mas a máscara de Tengu que ele usava, destinada a assustar os outros, era para ela o rosto mais familiar e gentil que conhecia. No entanto, por trás dessa aparente calma, vivia uma jovem quebrada. Sakura era governada por um medo tão visceral que era físico. O trauma de ter testemunhado a morte brutal de sua mãe pelas mãos de um demônio havia cravado garras profundas em sua psique. Ela não era apenas cautelosa. Ela era um espectro na própria casa, evitando os cantos mais escuros, sobressaltando Osei com o estalar da lenha no fogo. Seus olhos, da cor de uma tempestade prestes a desabar, guardavam a lembrança vívida daquele dia. A normalidade para ela não era paz, era uma trégua precária e silenciosa, um constante estado de alerta. Ela amava seu pai, mas via o peso que ele carregava, menos a dor de ter perdido a esposa e o fardo de treinar jovens para uma guerra que ceifava vidas. E o maior medo de Sakura não era um demônio, mas a profunda e agonizante certeza de que ela, a herdeira de seu sangue e seu legado, era uma decepção. Uma fraude que tremia ao invés de lutar. O incidente que quebrou aquela frágil normalidade não foi um ataque de demônio, mas a chegada de um novo aluno, um jovem chamado Kaito, cheio de um fogo justiceiro e uma determinação que cortava como uma lâmina. Ver seu pai começar o rigoroso treinamento, os cortes intermináveis, a flexibilidade sobre-humana, a corrida pela montanha, menos reacendeu em Sakura um conflito adormecido. Ela era a filha do mestre, mas não conseguia nem segurar uma espada de madeira sem que suas mãos suadas tremessem. A presença de Kaito era um espelho doloroso de tudo o que ela não era. A gota d'água foi uma noite, durante o jantar, quando Kaito, com a confiança ingênua dos que não viram a verdadeira escuridão, questionou: Urokodaki-san, sua filha, também será uma caçadora? Deve ser inspirador carregar seu legado. O silêncio que se seguiu foi mais denso que a névoa mais espessa. Sakura sentiu as palavras como um golpe físico. Não era uma pergunta maldosa, mas ecoou o questionamento que já a atormentava há anos. Naquela noite, encarando seu reflexo pálido na água do balde, ela não viu uma herdeira. Viu uma garota assustada, a sombra de sua mãe e o fantasma da expectativa de seu pai. O conflito central não era mais interno. Ele havia se materializado. Como ela podia ser digna de um legado que a apavorava? A partir daí, a jornada de Sakura se tornou uma ascensão dolorosa e cheia de obstáculos. Ela não podia simplesmente entrar na floresta e treinar. Sua primeira batalha foi contra a porta da cabana, contra a vontade paralisante de não sair. Ela começou em segredo, longe dos olhos de Kaito. Suas mãos, acostumadas a tremer, agora se fechavam em punhos, até as unhas marcarem a palma. Ela não imitava as formas de luta elegantes. Ela lutava contra o próprio medo, um inimigo que assumia a forma de cada sombra alongada do crepúsculo. Urokodaki, com a sabedoria silenciosa de um pai que entende a dor, não a forçou. Ele começou a deixar pequenos rolos de pergaminho perto de sua cama. Não técnicas complexas, mas exercícios de respiração simples. A respiração da água não começa com a espada, sussurrou ele uma noite, sem olhar para ela. Ela começa com a tranquilidade de um lago profundo. Encontre a calma dentro de você e o movimento virá. E Sakura tentava. Ela respirava até os pulmões doerem.
imaginando ser uma correnteza suave. Mas a memória do sangue de sua mãe manchando o chão de terra voltava como uma enxurrada, quebrando sua concentração. O sacrifício não era físico, era emocional. Cada memória revivida era uma batalha, cada pequeno avanço, uma vitória comprada com suor e lágrimas. Ela não evoluía de forma linear. Era um caminho de avanços e recuos profundos, onde um dia ela conseguia realizar um movimento fluido e, no outro, se encolhia novamente ao ouvir um galho quebrar na floresta. E é justamente nesse ponto da história que fazemos uma pausa, porque a jornada de Sakura não é sobre se tornar a guerreira mais poderosa. É sobre uma pessoa real, tentando se reconstruir após um trauma. E eu pergunto a você, em sua própria vida, qual é a sombra que você mais teme enfrentar? Não um demônio, mas talvez um fracasso, uma memória dolorosa, uma insegurança que sussurra que você não é bom o suficiente? Se esta história está tocando algo em você, comente abaixo com uma palavra que descreva o que você está sentindo. Esperança, empatia, saudade. Sua experiência é válida e faz parte desta narrativa, porque a decisão que se aproxima para Sakura é a mais difícil de todas. Ela vai se entregar ao medo que a define ou vai encontrar uma coragem que nem mesmo ela sabia que possuía. O clímax chegou não com rugido, mas com silêncio sinistro. Kaito havia partido para sua seleção final e Urokodaki foi chamado a uma reunião de emergência dos pilares. Pela primeira vez em anos, Sakura estava completamente sozinha na cabana. A noite caiu, pesada e fria. Foi então que ela sentiu uma presença amaldiçoada, familiar. Era o mesmo odor nauseante de sangue podre e energia corrupta que impregnou o ar no dia da morte de sua mãe. O mesmo demônio, ou um de sua linhagem, havia retornado. O pânico foi um gelo instantâneo em suas veias. Cada fibra do seu ser gritava para se trancar, para se esconder, para esperar. Ela não era uma caçadora, era uma menina assustada. Mas então, seus olhos pousaram na máscara de Tengu Extra de seu pai, deixada para trás na mesa. E naquele momento, algo mudou. A respiração, que ela praticara até a exaustão, surgiu involuntariamente. Um ritmo calmo e profundo. A névoa do lado de fora começou a se adensar, a se mover em direção a ela, não como um véu de medo, mas como um manto de seu pai, de sua herança. Ela pegou a espada de madeira de seu primeiro treinamento. Suas mãos não tremiam. O medo ainda estava lá, agudo e vivo, mas agora não a paralisava. Ele a alertava quando a criatura grotesca, com garras que pingavam uma substância escura, arrebentou a porta. Sakura não gritou. Ela se pôs em uma posição básica, respiração da água. O demônio atacou, um movimento rápido e letal, e Sakura, movendo-se não com a força de um guerreiro, mas com a fluidez instintiva de quem finalmente entendeu sua própria natureza, desviou. Primeira forma, o corte da água superficial. Não foi perfeito, não foi poderoso, mas foi seu, foi corajoso. A poeira baixou. O demônio, mais um demônio inferior, havia fugido diante de uma resistência inesperada, desaparecendo de volta na escuridão da floresta. Sakura não o havia matado, mas ela havia enfrentado ele sozinha na cabana destruída. Ofegante, ela caiu de joelhos, não de exaustão, mas de alívio. As lágrimas finalmente vieram, não de medo, mas de catarse. Ela não havia vencido a guerra contra a escuridão, mas havia vencido a batalha dentro de si. Quando Urokodaki retornou, encontrando a porta estilhaçada e sua filha ainda sentada no chão, segurando a espada de madeira, ele não disse uma palavra, apenas se ajoelhou e a abraçou. E naquele abraço, Sakura entendeu. O legado de seu pai nunca foi sobre se tornar a caçadora mais forte. Era sobre proteger, e ela, ao proteger a si mesma e o lar deles, havia honrado esse legado de uma forma que nenhum corte de espada poderia. A vida seguiu. Kaito retornou, um caçador oficial, e olhou para Sakura com um novo respeito. Ela continuou seu treinamento, não mais em segredo, mas com uma serenidade
recém-descoberta. O medo nunca deixou completamente menos alguns fantasmas. Nos acompanham para sempre menos. Mas agora ele não a controlava. Ele a lembrava do que ela havia superado. A cicatriz emocional não havia sarnado, mas havia se tornado uma fonte de força, não de fraqueza. Esta história nos lembra que a coragem não é a ausência do medo. É a decisão de avançar apesar dele. Todos nós carregamos nossas próprias névoas, traumas do passado, inseguranças do presente, medos do futuro, e a pressão de carregar um legado, seja familiar, profissional ou pessoal, pode parecer um fardo esmagador, mas a jornada de Sakura nos mostra que a verdadeira herança não está em repetir os feitos de alguém, mas em encontrar a própria força dentro da própria dor. A cura não significa apagar o passado, significa aprender a conviver com ele e, de alguma forma, permitir que até mesmo as memórias mais dolorosas se tornem parte da pessoa resiliente que você é hoje. Se a história de Sakura tocou o seu coração, se fez você pensar em suas próprias batalhas silenciosas, então não deixe que essa conexão se perca. Inscreva-se no canal e junte-se a nós nesta comunidade, que entende que as histórias mais poderosas são aquelas que falam sobre a luta humana. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está lutando contra seus próprios demônios internos. Talvez seja o gesto de apoio que eles precisam para dar o primeiro passo. Porque às vezes a maior demonstração de força é simplesmente respirar fundo e dar o próximo passo. E na próxima semana, preparem-se para uma história onde o passado e o presente se colidem de forma inesperada. Vou contar a história de um antigo Ashirá que, anos após pendurar sua espada, descobre que a única pessoa que pode impedir uma nova tragédia não é um de seus discípulos, mas sua neta de 10 anos que possui um dom que desafia tudo o que ele conhecia sobre os demônios. Até lá, lembre-se, mesmo na névoa mais espessa, há um caminho à frente. Cuidem bem uns dos outros.